Gente, a guerra na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas foi destaque na Convenção Democrata e mostrou que o partido ainda tem diferenças para resolver. Mas o que pode mudar na atuação dos Estados Unidos na região com um novo presidente no ano que vem? É o que a gente confere na reportagem do editor de Internacional, Fabrício Naitsky. Na última segunda-feira, Antony Blinken pousou no Oriente Médio pela 9ª vez desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em 7 de outubro de 2023. Em todas as viagens, o principal diplomata dos Estados Unidos tinha uma missão clara: conseguir um cessar-fogo e frear o confronto. Mas pela 9ª vez, o secretário de Estado americano deixou a região de mãos vazias. Mesmo tendo alertado para uma possível última oportunidade de acordo, o governo israelense e o grupo extremista não assinaram nenhum termo de paz em Doha, no Catar. Desta vez, segundo fontes, a discordância surgiu após Israel exigir a presença de tropas do país na faixa de Gaza, além de exilar presos palestinos que possam ser libertados. O principal temor da diplomacia americana é de que a falta de um cessar-fogo possa gerar uma ampliação do conflito, com a entrada do Irã. O país persa fez fortes ameaças desde a morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que estava em Teherã no final de julho. As dificuldades no Oriente Médio também possuem um outro fator: as eleições americanas. Os candidatos dos dois principais partidos têm posturas diferentes para o gerenciamento da guerra, e a posição dos Estados Unidos pode mudar dependendo do resultado. Histórica aliada de Israel, a Casa Branca não economizou apoio e dinheiro desde a invasão do Hamas. Nas últimas semanas, Biden e Netanyahu fecharam um acordo de 20 bilhões de dólares para a venda de armas e munições. A negociação também inclui 50 caças F-15, que devem ser entregues a partir de 2029. A posição dos democratas, considerada muito pró-Israel, tem sido alvo de eleitores do próprio partido. Durante a convenção em Chicago, manifestantes se reuniram do lado de fora com placas e mensagens para a cúpula partidária pedindo urgência no acordo. As reclamações passaram dos portões e foram abordadas por líderes importantes nos discursos. Bernie Sanders, um dos nomes mais à esquerda da sigla, falou sobre a recuperação dos reféns e disse ser necessário acabar com a horrível guerra na faixa de Gaza. Já o ex-presidente Barack Obama afirmou que os Estados Unidos não devem ser a polícia do mundo, mas que o país não pode erradicar a crueldade e a injustiça, apesar de defender os ideais de paz e direitos humanos. O atual presidente Joe Biden disse que os manifestantes têm razão e que inocentes têm morrido em ambos os lados. O mandatário ainda destacou os trabalhos feitos pela diplomacia para diminuir os impactos da guerra. A decisão de Biden em abandonar a candidatura e dar lugar para Kamala Harris foi comemorada por 30 delegados democratas que pertencem ao movimento não comprometido. Perto do total de delegados, o número parece baixo, mas vindos de 8 estados, eles dizem representar 700 mil eleitores, que podem fazer a diferença na corrida eleitoral em novembro. Para o mestre em Relações Internacionais Urian Fancelli, o discurso da candidata Kamala Harris pode mudar caso ela assuma a presidência, mas com expectativa de continuidade na política externa. Não acredito até o momento que seja possível falar que vai haver uma mudança muito drástica em relação ao Oriente Médio caso ela seja eleita. Isso porque os Estados Unidos, sejam republicanos ou democratas, eles têm essa tendência de apoiar Israel quase que incondicionalmente. Então o Joe Biden, ao mesmo tempo em que faz críticas aos ministros mais radicais do Benjamin Netanyahu, ao mesmo tempo ele comemora a aprovação de uma ajuda bilionária para Israel. Então a Kamala Harris ela seria uma continuidade disso, e também é uma pessoa que é casada com um judeu, que na Convenção Democrata fez um discurso falando sobre o combate ao antissemitismo. Então, uma mudança muito difícil. Durante os comícios, Kamala Harris já chegou a criticar a morte de civis na faixa de Gaza, mas o assunto passa longe de ser o foco principal da campanha, que prioriza a economia e a imigração ilegal.
O ceticismo com uma mudança de postura pode acabar se espalhando no partido. Oficialmente, a Casa Branca se coloca favorável à chamada solução de 2 estados, com uma coexistência pacífica entre Israel e Palestina. Mas na prática, a ideia não parece ganhar força para se tornar realidade. Do lado republicano, Donald Trump conversou pessoalmente com Benjamin Netanyahu em julho. O magnata disse ter pedido um fim rápido à guerra, mas também criticou as demandas israelenses para um cessar-fogo. Em 2020, quando era presidente, Trump propôs um plano de paz para a região. A proposta foi aceita por Netanyahu, mas rejeitada pelos palestinos, que não foram convidados para as reuniões e alegaram que a proposta oferecia menos território do que o previsto. Mesmo com a política de pouca interferência em assuntos internacionais, Trump decidiu transferir a embaixada americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, o que também provocou a ira da autoridade palestina na época. Em relação aos republicanos, é muito provável que esse apoio a Israel seja muito mais incondicional do que dos democratas. Porém, algo que não pode ser subestimado é essa característica transacional do Donald Trump. Fica muito difícil falar até que ponto o Trump arrastaria os Estados Unidos para um conflito direto, colocando tropas americanas na região caso houvesse a necessidade. Isso porque o Trump, historicamente, ele tem sempre se perguntado, antes de tomar qualquer tipo de decisão, né, o que nós vamos ganhar em troca. Então, é por isso que também fica difícil, por mais que deve sim haver um apoio incondicional de um governo Trump a Israel, é muito difícil falar que esse apoio incluiria um apoio direto de forças armadas, de vidas norte-americanas, porque o Trump ele tem essa característica que não pode ser ignorada. Sem acordo, o exército de Israel intensificou as operações na faixa de Gaza na última semana. E com as esperanças de uma trégua cada vez menores, a tragédia humanitária deve ficar cada vez maior.